Bom dia, graça e paz. Mais um vídeo sobre o nosso assunto preferido, né? O fim dos tempos, onde nós trazemos luz a tudo que há de acontecer nos tempos do fim, né? E hoje vamos traçar um panorama entre o início e o fim. O início nós temos no livro de Gênesis, onde ele trata ali o início, o aparecimento do homem, a criação do homem na terra, e tudo que Deus foi fazendo, Deus viu que era bom, né? E nós temos em Apocalipse o desfecho, o fechamento desse período onde o homem é colocado na terra com um propósito, houve falhas, e ao final Deus mesmo vem para fazer restauração de tudo que ele criou, fazendo com que tudo seja restaurado para ele, né? Então nós vemos os dois extremos, né? E hoje eu vou traçar os dois extremos, e para você poder acompanhar esses dois extremos, há necessidade que você leia tanto Gênesis quanto Apocalipse, tá? Para você traçar. Claro que tudo que nós estaremos dizendo aqui é inerente à palavra de Deus, está dentro da Bíblia, ok? Mas mais especificamente em Gênesis e Apocalipse, tá? Então o que a gente pode começar a dizer? Apocalipse e Gênesis formam dois extremos, mas tratam de assuntos semelhantes. Por exemplo, em Gênesis nós temos o início de todas as coisas, a terra é formada, a terra ela é feita e ali não existe nada, simplesmente já começa o livro de Gênesis já começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava lá. Então já diz que a ação estava acontecendo, o Espírito se movia sobre a face das águas. Então os elementos ainda não estavam, já estavam presentes, mas não haviam sido criados. As esferas da vida também não haviam sido criadas. Já em Apocalipse, Jesus aparece na areia da praia, né, para João. Então ele faz a junção da terra e do mar, como era em Gênesis, né? Também fala, a primeira aparição ali da narrativa bíblica mostra a terra e o mar, mostrando terra e água ao mesmo tempo. Então você vê uma semelhança na escrita dos dois, né? A Bíblia fala que o Espírito se movia sobre a face das águas no início de tudo, e nós vemos no fim de tudo, que é Apocalipse, o Espírito e a noiva dizendo: vem, Senhor Jesus. Então, quando você vê os dois pontos extremos, no princípio o Espírito presente e no final o Espírito presente, cumprindo a missão de Deus, né? No primeiro, sem vida. No segundo, com a igreja, a esperança, né, de tudo que Deus tem feito ao longo dos séculos. A criação, então, é feita. As esferas da vida, os céus, terra, mar, tudo foi criado e foi colocado quem povoa nessas esferas até o sexto dia de criação de Deus, informado em Gênesis. E nesse período em que tudo foi criado, apareceu também uma raça especial que nós chamamos de a raça humana, o homem. O homem aparece, Deus o cria, o coloca em um lugar pré-determinado, que ele chamou de Jardim do Éden, e nesse lugar o homem era livre para o cultivar. O homem comia de qualquer fruto, menos de um que Deus determinou que não comesse. E quando isso começou a se demonstrar como algo importante para o homem aprender em relação àquilo que Deus tinha falado e ensinado, o qual Deus tinha falado e ensinado ao homem, que ele pudesse esperar em Deus a sua total satisfação. E assim foi, até que aparece o surgimento do mal. A serpente, o diabo, ele aparece, e quando ele aparece, ele traz a separação entre Deus e o homem. E nesse momento o pecado entra no mundo. E quando o pecado aparece, a gente vê em Gênesis o aparecimento, o surgimento do mal, do diabo, e o surgimento do pecado, a desobediência. A gente vê em Apocalipse a oposição disso. A gente vê em Apocalipse o anúncio da destruição do mal, o anúncio do aprisionamento de Satanás, ele vai ficar preso por 1000 anos,
E também fala da destruição de todo o mal e todos os opositores. Que coisa interessante. Então você vê essas duas analogias, os dois extremos, um livro completando o outro. No caso, a vontade de Deus se revelando de um lado e de outro. A gente vê também o primeiro homicídio, quando Satanás coloca no coração do irmão matar o outro, né? E Deus se apresenta naquela hora, dizendo para ele não fazer, né? Mas havia, sim, uma punição garantida. A punição para o homem foi a morte ter entrado no mundo. E a punição de Caim foi o banimento. E isso já mostra, o Deus tem um caráter muito diferente do nosso, e nós precisamos entender o que Deus fala, qual é o seu caráter, porque qual é o motivo de você simplesmente criar e descriar, né? Então, não existe essa razão. Se você criou, para que descriar? E se Deus conhece tudo, por que ele criou? Porque ele desfazer o que criou, né? Mas Deus, ele é longânimo, e Deus, ele é amor, e o amor permite que o outro escolha. Deus, de forma alguma, eu vi uma análise interessante esses dias, Deus, de forma alguma, vai forçar o homem a alguma coisa. Por exemplo, é a mesma coisa que o homem estar gostando de uma mulher. Ele se interessa por ela e ele vai até ela. Quando ele chegar até ela, ele vai ficar ali conversando com ela e ela vai dizer não. Um exemplo. E no momento que ele disser não para ela disser não para ele, qual é a parte do homem como integridade, caráter moral? Ele pode até insistir até que ela dê um sim, mas com harmonia, sem que haja a recusa dela. Porque se ela demonstrar recusa, passa a ser um incômodo, passa a ser uma perseguição. E Deus não nos persegue. Deus, ele nos deixa livres, mas vai estar sempre perto, se mostrando. A mesma forma, o homem não desistindo da mulher, vai estar sempre perto, se mostrando, até que ela o aceite, não é? Então, é dessa forma, a comparação é a mesma, tá? Agora, o que aconteceria se o homem insistisse quando a mulher já disse não e ela se sentisse ameaçada? Ela procuraria se defender. Da mesma forma, nós procuraríamos nos defender de Deus, caso ele só insistisse, que nós pudéssemos segui-lo. Mas Deus não faz isso. Deus, ele nos convida. E uma vez que ele se anuncia, ele espera a nossa decisão. Deus não é um invasor. Deus não nos força, mas ele nos anuncia e ele nos avisa. Entende? Então, dentro desse propósito, onde Deus deixa o homem livre, né? Ele também tem a capacidade de escolha, por causa daquilo que o amor pode fazer. O amor, ele não força, o amor, ele tenta ajudar, tenta direcionar, mas ele deixa a escolha da pessoa. Deus, quando fez o homem era perfeito, não havia problema algum. E ele entendeu que o seu Deus era o seu Criador, o responsável por todas as coisas, mas apareceu uma pessoa no circuito e começou a mudar isso. E no momento que ele plantou o desejo de se tornar independente do homem na criação, houve essa separação. E essa separação veio desde Adão até Jesus. Jesus, quando ele vem restaurando aquilo que o homem perdeu naquele tempo em que ele vivia no jardim do Éden. Mas o nosso propósito é falar exatamente sobre essa ruptura também. Porque o dilúvio, por exemplo, ele foi causado pela maldade, pela impiedade, por aquilo que o homem fazia como perversidade. O homem era perverso e não haveria mais como Deus agir, como Deus atuar, se não houvesse exterminado aquela geração. Então Deus deu a oportunidade, a ponto, falar do dilúvio, né, de esperar 120 anos para a arca ficar pronta. Olha quantos anos o homem vivia. Esperar 120 anos para a arca ficar pronta, para poder enviar as águas do dilúvio. Então o homem teve tempo suficiente. Aquela geração teve tempo suficiente para se arrepender. Só que existe um problema. Quando você vota em um presidente, por exemplo, você fica com uma determinada expectativa.
No primeiro ano de trabalho daquele presidente, você vai ficar feliz que ele entrou e começou a trabalhar, aquilo era o que você esperava, mas no segundo, terceiro e quarto ano você já não ouve mais as notícias. Isso é assim. As pessoas elas esquecem, as coisas passam. Então você imagina uma família começar a construir um barco, que foi a Arca de Noé, começar a construir um barco e esse barco levar 120 anos. Amados, chega uma hora que você já não liga mais. Você já não espera mais. Igual o povo no Egito. Eles foram para o Egito por causa da fome, ficaram lá 420 anos. E onde eles lembravam de Deus? Agora eles estavam na terra, uma terra boa, uma terra fértil. Só que Deus permite algumas coisas porque eles se esqueceram do propósito. Eles esqueceram de servir a Deus. Então entrou a idolatria, entrou a opressão e começou a fazê-los lembrar de que Deus tinha uma aliança com eles. Deus tinha feito uma aliança com os seus antepassados e eles estavam guardando aquela aliança. E por conta do sofrimento, Deus os trazia agora de volta ao propósito. Deus, ele é assim. Ele fala conosco, ele nos permite, mas também fala conosco. Então a terra fica pronta e Deus dá um descanso. Ele até institui o sábado como uma lembrança desses 6 dias de criação e do sétimo, o descanso do Senhor. Então ele dá isso como uma lembrança. E Deus também fala em Apocalipse que criaria novos céus e nova terra. Aí você vê uma junção do que vem de cima com o que está embaixo. Então você vê em Apocalipse a manifestação de uma restauração de todas as coisas. Mas você vê em Gênesis a criação apenas da terra, a criação apenas do homem, que é material, e a existência do que é material. E de repente aparece um ser que não é material e que usa de um animal, de subterfúgio, para enganar, mas que corrompeu aquilo que era o propósito de Deus. E você começa a ver que o propósito de Deus, então, não é deixar o homem na corrupção, mas restaurar, já que no céu não há corrupção. Então há um propósito de restauração, onde o céu se une à terra. Isso é maravilhoso, né? A gente vê também no livro de Gênesis a história de José. José, que foi um filho de Jacó, o que era Israel, o líder, né? Que se tornou uma nação posteriormente, teve 12 filhos, e esses 12 filhos povoaram, né, se multiplicaram e encheram ali o Oriente Médio e se tornaram uma nação, o povo de Israel, que era o propósito de Deus que houvesse um representante na terra, né? Sempre foi. E agora a igreja é a representante de Deus na terra. E você vê em Apocalipse restauração para Israel, restauração para a igreja, e a humanidade que não se render vai acontecer como se fosse nos tempos do dilúvio. A eliminação daqueles que se opõem. Porque Deus, amados, ele não tolera o convívio com o pecado e a existência do mal, a existência da oposição. Por quê? Porque nele não há maldade, só bondade. Dele não há impiedade, só pureza. Deus não tem rancor, né? A Bíblia, quando fala de furor, fala de justiça. A Bíblia, quando fala de Deus chegar com a sua força, né, poderosa e executando a sua vontade, Deus está ali executando juízo. E o juízo de Deus é perfeito, porque não vai ficar ninguém de fora da justiça de Deus, né? Então você vê ali José como um justo sofredor. E agora você vê em Apocalipse Jesus sendo apresentado como aquele que foi morto, quando ele entra em Apocalipse 5, ele entra na presença de Deus como um cordeiro sendo abatido, mas depois ele se transforma. Ele é transformado porque ele se assenta à majestade, à direita de Deus, e quando ele se assenta, ele pega o livro que ninguém poderia pegar, ninguém poderia tocar, nem sequer olhar para ele. Jesus então pega esse livro que denota o quê? Poder e autoridade, e aquela situação se inverte. De sofredor, ele passa a ser o leão. Leão é o rei dos animais, né? Bem dizer assim. Não há um animal que tente confrontar um leão, né? O leão, quando ele ruge, os animais fogem. Então, ali mostra o quê? Poder, né? Autoridade. E tudo isso se mostrando
na mesma aparição, onde Jesus entra na sala do trono no céu. Então você vê o aparecimento do pecado, o José, o justo, sofrendo como opróbrio, né? E ele sofreu mudo, calado. Deus foi aquele que restaurou tudo a José. Não foi José, ele estava preso, ele estava aprisionado, vivendo na prisão, na masmorra, e Deus o restaura e o transforma no segundo mais poderoso. E a gente vê a mesma coisa em Jesus. Jesus ele veio como servo, sofreu, calado, mas ensinou a sua doutrina, transmitiu aquilo que o homem precisava saber, e agora, de servo, ele passou a ser o rei dos reis. E isso é maravilhoso, a gente vê essas duas analogias, né? De José como servo, sofredor, e de Jesus como servo, se tornando rei e rei dos reis, aquele que é o Todo-Poderoso, né? Então, Deus coloca em Gênesis o homem na terra. E agora, em Apocalipse, o homem é recebido no céu. Né? Que coisa maravilhosa. No livro das origens, Deus mostra o homem aparecendo, sendo colocado no seu lugar, né? Ele dá a mulher ao homem, só tinha os animais, ele mostra os animais para que o homem pudesse abrir os seus olhos para ser completo, porque antes disso não mostra a insatisfação do homem, mas Deus, quando revela que não era bom que o homem ficasse só, foi quando o homem começou a olhar para os animais e dar nome aos animais. Então, logo em seguida que Deus faz isso e manda o homem dar nome aos animais, Deus dá uma companheira e ele diz no final: agora sim, eu tenho uma pessoa que é como eu. Então, ali naquele momento, Deus dá o sentimento a Adão, quando ele olha para Eva e se liga a ela. E ali ele os abençoa e assim a terra se enche. E não é assim que Deus vai fazer? A mesma união, como foi o casamento de Adão e Eva, será quando Cristo voltar. Cristo, o marido, o cabeça, e a igreja, a noiva, a esposa. E essa união não é mais uma união carnal, é uma união espiritual, onde Cristo e a igreja serão um só. Assim como o homem e a mulher são dois corpos, mas para Deus se tornam os dois uma só carne ao se unirem como marido e mulher, para Deus também, embora sendo o homem, a raça humana, e de Jesus, a divindade, a união dos dois torna-os um só. Da mesma forma. Então, o casamento de Adão e Eva é uma reflexão, uma representação daquilo que iria acontecer lá em Apocalipse. E aparece também a morte e o pecado em Gênesis. E em Apocalipse a gente vê o encerramento de tudo, o fim da morte, o fim do pecado. Todos aqueles que não obedeceram, resolveram se tornar resistentes e abriram mão, né, de andar com Deus, esses serão jogados no inferno. O inferno, posteriormente, será lançado no lago de fogo. O lago de fogo representa a destruição de tudo, nada sobrevive, né? Nada permanece vivo. Mas morre o justo. Morre o justo em Gênesis. Morre o justo. Em Apocalipse, o justo promete voltar. Então você vê que a mensagem de Apocalipse é para quem está na Terra. Em Gênesis é o aparecimento da vida, e aqui em Apocalipse é o desfecho do que a vida fez e agora se transformou em novas coisas. Então é isso, amados. O fim dos tempos está chegando e a mensagem é essa. Apocalipse e Gênesis estão intimamente ligados. E o início de um é o fim do outro. E o que é iniciado em Apocalipse é encerrado. O que é iniciado em Gênesis é encerrado em Apocalipse. Então isso aqui é maravilhoso. A gente traçar esse perfil dos dois lados, do início e do fim, nos mostra a esperança, a expectativa de que haverá, sim, no fim, uma restauração. Então, o que nós temos na verdade, particularmente eu diria, o livro trágico é o livro de Gênesis. Não é o livro da vida, é o livro do aparecimento da vida. Mas o livro da vida, ele se manifesta em Apocalipse. Em Apocalipse é a vida que não termina mais. É o fim de todo mal e é o início de um novo tempo. Um tempo de espera que se encerra. É o livro
da esperança. Apocalipse ele é o livro da restauração de tudo. Ele nos dá total esperança. Creia que você também, se buscar o Senhor, você chegará nesse ponto. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de deixar aí o fortalecimento para o nosso canal, para o engajamento, para que você também receba os próximos vídeos que nós estaremos enviando. Que Deus abençoe, te fortaleça, te prepare, fazendo com que você seja usado cada vez mais como vaso de honra na presença do Senhor. Graça e paz. Deus te abençoe.